Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos ajudou o nosso Senhor, nosso único mediador entre Deus e homens, aquele que nos ensina: jamais colocais outro fundamento além daquele que já está lançado. Mesmo porque aqueles que desobedecem estão segundo a ira do Cordeiro, aonde ali ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumularam brasas sobre as suas cabeças, porque estão sempre sobre maldição e não alcançam a justiça, da qual só se alcança a justiça aqueles que perseveram segundo o elo da perfeição. Ele é a própria justiça, aonde somos abençoados nas regiões celestiais. Jesus nos ensina que até a oração daqueles que o rejeitam são abomináveis diante do Senhor, mesmo porque a palavra diz: orais em espírito, o espírito é a verdade. Aqueles que não oram segundo o espírito, aqueles que estão sempre na desobediência, não se alcança. Pede e não recebe, porque é necessário primeiramente o arrependimento, é necessário arrepender-se, é necessário nascer do Espírito, nascer de novo e nova criatura que não retrocede às atividades de outrora, onde o inimigo não nos acusa, mas porque aquele que é um novo homem, uma nova mulher, não retrocede às atitudes como que outrora, onde estávamos como filhos bastardos, e agora por filhos por adoção, através do único mediador entre Deus e homens, Cristo ungido, gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, aquele que nos concede da sabedoria que despedaça toda unção, a verdade que liberta, que cura, que restaura, que nos capacita dia após dia a andar nas veredas da justiça, aquele que aplana os caminhos para a sua vinda, está preparando um povo unido numa só fé, num só batismo de fogo. Pelo fogo sois provados, onde ele tudo opera e executa. Galardão para aqueles que alcançam a sua justiça, que é uma recompensa, e castigo para aqueles que rejeitam por estar sempre na desobediência, pois o entendimento de próprios olhos não se desvia do mal e ele não se permite escarnecer, tudo contempla lá do alto. Lá do alto ele ri com desprezo daqueles que o desprezam. A palavra diz que ele reage à altura de acordo com a atitude de cada um. Aquele que for com arrogância, assim, segundo a sua própria arrogância, é galardoado. Aquele que segue, segundo ele, humilde e manso de coração, recebe a recompensa, que é como, ao invés de ser como outrora que estávamos com castigo sobre nós, a maldição, agora somos benditos do Pai. Primeiramente a alegria do Espírito, daqueles que andam em Espírito e em verdade, o nome escrito no livro da vida em alcançar as regiões celestiais. E também ele tem recompensa para aqueles que perseveram e não negam o seu nome, aonde a fé e obras de justiça devem ser participantes do início ao fim. Ele nos ensina: por acaso pode declarar um tem a fé e o outro a obra? Me mostra as tuas obras sem fé, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Sempre caminham lado a lado e devem ser participantes do início ao fim. Quando se encerra o pneuma, o fôlego de vida, já não há oportunidade, porque os mortos não sabem de mais nada. O homem está ordenado viver somente uma vez, o espírito
o pneuma, o fôlego de vida, volta para o Senhor. O Hades, a morada dos espíritos apartados de Deus eternamente, do qual os registros escritos estão com o Senhor e ninguém tem acesso a não ser Ele. Por isso muitos são os espíritos adivinhadores. A carne do pó veste para o pó, volta, e a alma aguarda o tribunal, onde será como aqueles que vencem a segunda morte, alcançam a jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a Jerusalém celestial. Aqueles que não estão aptos a enfrentar a segunda morte, alcança-se o lago de fogo, de enxofre, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Assim nos diz o Senhor, segundo a sua imparcialidade, assim como Ele preparou um lugar para que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, assim Ele preparou um lugar para aqueles que o rejeitam. Ele diz, ainda que esta palavra vos escandalize, toda planta que não for o Pai Celestial que plantou, Ele arranca o joio que está sendo arrancado, porque o trigo amadureceu. Aqueles que seguem segundo a revelação, sendo juntados em seu celeiro. Ainda não há ceifa final, porque a palavra diz que antes daquele dia que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos, haveria ser expulsos os falsos profetas, aqueles que se intitulam, que buscam honra e glórias de homens, do qual a palavra diz, se alguém julga ser algo não sendo, ilude-se a si mesmo e ainda procura seduzir a muitos, mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, está silenciando todos, emudecendo todos os enganadores e falsos e preparando um povo que esteja sobre o fundamento já lançado e que persevere até o fim, porque aquele que o confessa de boca e demonstra pelo bom proceder, ele os conhece, assim como conhecem também aqueles que rejeitam, e ele diz, eu negarei diante do meu Pai e dos meus anjos, um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. E assim ele está a proceder em mais um dia, amarrando o joio em feixes para aquele lugar que está destinado, e os justos florescem sobre toda a terra, da qual ele está preparando uma nova habitação para aqueles que o confessam. E ele diz, comigo reina e governa, e ele está no centro do trono, na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, de pé como quem pisa uva nos lagares, aonde a terra é o escabelo dos seus pés. E assim, em mais um dia, aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aqueles que estão na imundícia estão com espírito de entorpecimento, e surge-se mais ainda para que receba o seu galardão segundo as suas próprias iniquidades, assim vos diz o Senhor.